Boa tarde, 1h26. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Você que acompanhava o programa Gazeta Alerta, você está conosco agora. Tem formas de você acompanhar o programa ao vivo. Se não for pedir muito, senhor Laércio, por gentileza, coloque ali as formas como as pessoas podem acompanhar o programa. Muito obrigado. Instagram, Gazeta Entrevista, Facebook, o YouTube e tem o WhatsApp, 99989-1042. Por esse WhatsApp, você faz as suas perguntas e eu vou já adiantar que hoje os dois primeiros blocos do programa é um assunto importante, porque guarda relação com o respeito ou o desrespeito que nós estamos tendo com o ambiente de pesquisa. A nossa Universidade Federal do Acre, só rapidamente antes de fazer aqui o meu recado, nossa Universidade Federal do Acre, a nossa UFAC, há 17 anos, ela mantém um programa de pós-graduação em letras, em linguagens e identidade. Há 17 anos. Eu me arrisco a dizer que esse programa de pós-graduação da nossa querida universidade é um dos mais produtivos. Um dos mais produtivos. Isso sem contar que recentemente foi avaliado pela CAPES, que é a poderosa instituição que avalia os programas de pós-graduação no país, e a nossa UFAC, eu digo nós, né, porque é nossa, recebeu nota 5. É a maior nota. Então, vamos dizer que o nosso programa de pós-graduação em letras aqui da nossa universidade, linguagem e identidade, está no mesmo patamar ali da Unicamp, USP. Ué, nota 5, é a nota máxima. Um bicho desse, em tese, a gente tem que cuidar dele. Tudo que em tese, né? O que os coordenadores pedem, futuro do pretérito, né? Deveria ser atendido. É um programa que está colocando a nossa Universidade Federal do Acre no patamar das grandes do país, né? Num lugar, parceiro, onde a produção acadêmica já é concentrada em determinadas regiões, você ter um desempenho desse por aqui me parece algo que a gente precisava ter um pouquinho mais de atenção. Então, parece que nós não estamos tendo assim, porque a informação que circula é de que o programa pode até ser suspenso, enfim. Hoje teve, não sei, estava prevista lá uma mobilização na Universidade Federal do Acre, junto com comunidades indígenas, porque guarda relação com o que nós somos, entende? Há uma força danada nesse programa de pós-graduação com a nossa cultura. Vamos ver com os professores que foram convidados aqui, vamos ver o que eles têm a dizer, tá bom? Tá vendo como esse assunto tem interesse público, tem relação com a nossa cultura? Eu preciso da sua ajuda. Por favor, mande a sua pergunta, põe identidade, coloque o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade, tá bom? Vamos para um recado? Que tipo de passageiro você é? Aquele que pede corrida no aplicativo para chegar mais rápido? Ou aquele que preza pelo conforto? A boa notícia aqui é que a InDrive é boa para os dois. Com o InDrive você coloca o endereço e sugere o quanto você quer pagar pela viagem. E sabe a melhor parte? Sem tarifa dinâmica para aumentar o preço de uma hora para outra. É tudo combinado entre você e o motorista. Você dá o seu preço, ele aceita ou sugere outro. E rapidinho vocês chegam a um acordo bom para os dois. Com o InDrive, eu tenho certeza de que eu vou economizar. Inclusive, eu vou usar para sair agora do estúdio. Hoje eu vou usar o InDrive. Pede o InDrive, você vai sentir a diferença no bolso. O aplicativo InDriver não é um serviço de táxi. O valor da tarifa mínima pode variar de acordo com a região do Brasil. A InDrive não é responsável pelo valor final da corrida, sendo este negociado diretamente com o motorista. Para mais informações, acesse indrive.com/pt. É isso aí, está aqui na tela. Eu quero, então, portanto, dar esse recado, né? InDrive, baixe agora esse aplicativo e veja uma nova forma de você se transportar aqui na nossa capital. Bom, pode baixar a musiquinha aí, por gentileza, porque o assunto agora requer atenção, não é, professora de Jesus? Professora Maria de Jesus, uma
uma velha companheira, né, professora? Boa tarde, seja bem-vindo também. Aqui o professor Shelton Souza, Professor Shelton é professor e membro integrante do colegiado do programa de pós-graduação de Linguagens e Identidades, e a professora Maria de Jesus, ela é professora e vice-coordenadora. Bom tê-los aqui no programa Gazeta Entrevista. Primeiro eu queria saber o seguinte, aí podem bater pau aí, vamos conversar com a professora Maria de Jesus? Por favor. Professora Maria de Jesus, na condição de vice-coordenadora, o que está acontecendo? Porque, olha, há 4 anos, eu acho que nós já tínhamos, a comunidade acadêmica já tinha sido chamada de provocadora de balbúrdia, há 4 anos. Então, o cenário mudou, mas e aí, quando o cenário muda, o pós-graduação em linguagens e identidades é ameaçado dessa forma? O que é que está acontecendo? Na verdade, assim, como você falou na introdução, nós somos um curso que temos 17 anos. Né? É um curso que iniciou em 2016. E é um curso que, a partir de 2012, assim, teve uma guinada em termos de mudança mesmo de grupo de professores. Nós saímos do 3, fomos para a avaliação número 4, né? Na última avaliação, como você colocou, nós viemos para o número 5. Que é uma vitória. E nesse intervalo, digamos assim, desde 2020 estávamos de pandemia. Então, a gente ficou nesse trabalho louco de tudo digital, online, adoecimento 1000, né? Porque a gente começou a trabalhar praticamente o dobro do que trabalharia antes, né? E agora, digamos, voltamos para o presencial, que é muito melhor, não resta a menor dúvida, do convívio, do abraço, do bom dia, do boa tarde. E nosso semestre, nós estamos agora, digamos, nosso semestre estaria começando, aliás, não estaria começando hoje, nós começamos em março, né? Por exemplo, eu estou ministrando disciplina porque eu não estou de férias, mas com o final das férias coletivas nós estaríamos iniciando, digamos, a grande parte das disciplinas do período agora. E assim, nós temos uma lista de demanda que não é de hoje. Né? Demandas em que sentido? Demandas no sentido da nossa existência, das condições materiais de existência, digamos assim, que vai... Vocês têm mantido a reitoria ciente dessas demandas o tempo inteiro? Sim, o tempo todo, só que chega um momento que não temos mais, digamos assim, para... Porque assim, esses 5 é um esforço muito nosso, coletivo, da universidade, mas é um esforço nosso muito coletivo enquanto professor. Praticamente, que a gente brinca que é o núcleo duro do programa, que é aqueles que estão lá o tempo todo. Então, esses 5 é o trabalho dos nossos discentes, é o trabalho dos nossos docentes. Nós somos um programa 5 e um programa 5 pressupõe uma série de outras exigências da própria CAPES para a gente se manter no 5, que ninguém quer baixar, obviamente. A gente quer subir. Então, para a gente se manter no 5, a gente tem uma gama, umas metas para ser atingido. E como no processo que nós abrimos, né, enquanto colegiado, esse resultado da quadrenal saiu em dezembro do ano passado, o resultado final, que tem uma série de exigências. E até agora... Qual é o argumento? O que é a reitoria? Eu soube pela imprensa que ela marcou uma reunião conosco, mas saímos da UFAC às 11 horas, a gente não sabe ainda dessa reunião. Então, que é a falta de recurso, que o orçamento ainda não está, mas fica tudo só dessa maneira. É falta disso, falta daquilo. A gente está pedindo para sentar. Vamos sentar, as demandas são essas e vamos ver como é que a gente resolve. Como é que está o clima entre os alunos? O que você diria que a impressão que dá é que foi um banho de água fria, né? Sim, sim. Para quem veio em uma crescente e chegou na nota 5 e agora tem essa má notícia, o que você diz, Shelton? Então, Itan, levando em consideração o que a professora Jesus falou, isso é um problema, é uma questão, de fato é um banho de água fria, porque, levando em consideração que o programa aumentou para 5, né, esses 5 significa uma série de responsabilidades que vieram para as nossas costas, que é para as costas dos professores, mas sobretudo para as costas da universidade, porque o programa é da universidade. Mas é o preço que cresce, né? É assim mesmo. Exatamente, exatamente. Então, à medida que essa nota aumentou, a nossa responsabilidade também aumentou e a da própria universidade também, porque o programa, como você muito bem disse
na sua apresentação, o programa não é nosso especificamente. O programa é da comunidade, né? É do Acre. É meu também. É seu também. Então, essa nota 5 significa que a gente precisa internacionalizar o programa, ou seja, a gente precisa fazer convênios com outras instituições nacionais e internacionais. Nós precisamos de recurso para participar de evento. Pesquisador, ciência, se faz com produção de conhecimento e mostrar essa produção de conhecimento para os outros em eventos científicos. Então, a gente precisa de dinheiro para poder ir para os eventos. Dinheiro esse que nós não temos. Por exemplo, não é? Nós precisamos que os nossos alunos façam pesquisa de campo, por exemplo. Né? E pesquisas de campo no Acre são bastante caras porque muitos fazem pesquisa de campo em comunidades indígenas, em comunidades ribeirinhas, em que precisa de gasolina, por exemplo, para andar nos rios. Não é? Quer dizer, para você ter uma ideia, a gente tem uma aluna de doutorado que está fazendo campanha no Instagram, fazendo uma vaquinha para ter recurso para fazer a pesquisa dela. Quer dizer, isso é um absurdo, sendo que ela está dentro de uma instituição federal, não é, que deveria custear todo o processo de pesquisa dela. Lembrando que eu posso até estar equivocado, mas pelo que o pouco que eu acompanho, professora Maria de Jesus, eu já vi pessoas que compõem esse mestrado fazendo viagens aqui para, não sei se no Peru, Sim, não sei sim, se na Bolívia, Argentina, Bolívia. Argentina. Exato, isso é parte isso precisa ser entendido como parte do crescimento acadêmico. Exatamente, né? exatamente. Nós, Da professores consolidação de um pensamento, na verdade. Perfeito, tá? Nós, professores universitários, nós não apenas damos aula, não é? Nós não, o ensino é uma parte da nossa carreira. Um dos principais elementos no Brasil, dentro das universidades, porque as universidades são os centros de pesquisa. Onde se desenvolve ciência são nas universidades, sobretudo nas universidades federais. Então, quer dizer, nós precisamos produzir pesquisa. Além de dar as nossas aulas, a gente precisa também produzir pesquisa. E para a produção de pesquisa precisa de investimento. Quer dizer, para nós nos mantermos no 5, né, nessa nota 5, e aumentar possivelmente para 6, nós precisamos de toda uma estrutura. E essa estrutura foi elencada num documento que nós fizemos e enviamos para a reitoria, e até o momento nós não tivemos qualquer retorno da reitoria. Então, ao aumentar para a nota 5... Eu já dei a informação errada então, né? Que eu falei que era a nota máxima, não é? Não é. O 5 já é uma nota muito boa, mas a nota máxima é 7. Ah, a nota máxima é A 7. nota É uma máxima é diferenciação, sim. O 5 já é excelência. Já é Aí as outras diferenciações é 6 e 7, Isso. mas o 5 já somos O top. 5 já dá para ficar de nariz empinado, Isso. já, professor? Já somos top. Já somos top. Eu estava aqui pelejando para ver se eu encontrava o nome da revista que esse programa tem. Muiraquitã, revista Muiraquitã. 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 Por favor, fale dessa revista, professora. É uma revista que na última quadrienal era B5 e agora ela é A4. Ou seja, Deu uma crescida. muito. Está entre os periódicos que recomendados. agora a classificação dos periódicos, das revistas, são 2 estratos, A e B. O A vai de 1 a A4, que é o nosso caso da revista, e B vai de B1 a B5. Então, aí no caso da revista, nós estamos no mais alto patamar. Exatamente. Claro, se estivesse no A1 era o melhor, mas nós somos no A4, mas saímos do B5. Então, mostra o trabalho do grupo, digamos assim. É uma equipe mantida muito mais para o trabalho voluntário nosso, né, de alunos, professores e alunos que mantêm Pois é, tá entendendo? é esse movimento de crescendo Isso. que se era um momento que nós não poderíamos ter uma situação como essa, é agora, né? Isso, exatamente. Exatamente. É agora, por exemplo, desculpa Jesus mas cortando, era agora que, ao sair esse resultado, tanto Que do foi Qualis dezembro, da revista, que foi né? dezembro. Que foi em dezembro, o Qualis da revista, quanto a nota do programa, era o momento para a universidade sentar conosco, a administração superior da UFAC, reitoria, sentar conosco e dizer, agora, o que nós vamos fazer? Vamos traçar um plano aqui para poder ver agora o que o programa necessita, sendo um programa nota 5. Né? Isso não foi feito até agora. Então, o que a gente está solicitando uma audiência com a reitoria e a pró-reitoria de pesquisa
para podermos conversar e traçar esses planejamentos. Tudo bem, a reitoria diz que não há recursos, mas em que momento esses recursos aparecerão? Ou o que pode ser feito hoje, por exemplo, em relação às nossas demandas? Se não pode tudo, mas pode uma parte? Se pode uma parte, qual seria essa parte que pode? E até o momento a gente não teve esse tipo de reunião. Mas, Shelton, o que não dá para entender é o seguinte, no final do ano passado foi aquele aperreio, correto? Foi todo mundo, ninguém sabia como é que as coisas... Até outubro, novembro, estava todo mundo de orelha em pé com as notícias que vinham do Ministério da Educação, o que ia acontecer. Aí chegou-se a um entendimento. E a reitora não foi até buscar não foi formalizado que as coisas entrariam numa espécie de normalidade? E aí? Nós não sabemos. É isso que nós estamos querendo, assim. Temos a demanda financeira, para participação de eventos, como o professor Shelton colocou, participação de professores nas nossas bancas que voltaram a ser presenciais. A CAPES está exigindo que seja presencial. Né, que seja presencial. Só diz que não tem, mas aí não tem porquê, qual é a perspectiva. É essa indecisão que nos deixa nessa situação. Essa falta de diálogo entre a administração superior e o programa. O que de fato não tem e o que tem concretamente? Não sabemos. Bom, é evidente que o espaço está aberto para que a reitoria da Universidade Federal do Acre se pronuncie, se posicione a respeito do assunto diante das diversas dúvidas que os próprios acadêmicos estão tendo em relação ao problema. Tem aqui uma observação do Luiz Carlos, mas antes do Luiz Carlos, eu queria saber o seguinte, professora. Na sua avaliação, aí não é que eu esteja trabalhando com a lógica da síndrome de vira-lata, mas por ser um mestrado, uma pós-graduação em letras, a senhora avalia que a UFAC esteja, se fosse na área de desenvolvimento, na área de engenharia, na área das ciências exatas, a senhora avalia que teria um outro tratamento, não? É difícil de responder e, por um lado, a gente pode ter algumas pistas. Por exemplo, em termos dos cursos de humanidade, obviamente, que eu conheço mais o PPGLI e o mestrado em geografia, não conheço os demais, né? Mas, historicamente, essas áreas são as áreas que não têm parcerias outras, que eu também não conheço parcerias. Com a iniciativa privada, Não conheço a parceria que algum outro curso da UFAC possa ter. Eu sei que nós não temos, e meio que, digamos, o produto, entre aspas, né, da nossa realidade, às vezes não é muito... Não é comercial. Não é comercial. Eu queria usar esse muito termo, apelo, que é um termo complicado, mas é nesse sentido, né? Mas, por outro lado, nós somos, se não me engano, somos só 2 doutorados na região amazônica. Nós do Acre e eu acho que Pará. São 3. São 3. Nós do Acre, na Universidade Federal de Tocantins e na Universidade Federal do Pará. Então não é pouca Na área coisa. de letras. São 3 programas na região norte. Nós somos grandes, tá entendendo? Né? Então não é pouca coisa. Então a gente tem um papel primordial nisso. E assim, um grande papel, nós saímos, você tocou na sua abertura, que de manhã nós estávamos numa reunião. Não sei se vocês sabem, hoje na verdade era para ter sido um dia assim, de grande festa, glorioso, no sentido da abertura, da presença da nossa turma indígena aqui no formato presencial. E nós temos uma turma indígena de 10 doutorando e 15 mestrando, um projeto que nós botamos com autorização da universidade para abrir essa seleção. É um projeto que está relacionado à década das línguas indígenas, declarada pela Unesco, que quando nós lançamos o edital, várias universidades, amigos nossos, colegas conhecidos de outros locais, queriam saber como é que a gente tinha conseguido. Porque a decretação da década das línguas era assim, o que as instituições vão fazer em prol das populações. E nós fizemos. Nem a própria parece que a impressão que dá diante dessa fala é que nem a própria direção da UFAC está sabendo a grandeza que tem. Aí assim, fizemos a seleção com autorização da reitoria, obviamente, que a gente não abre seleção, turma especial sem isso. É uma turma única, digamos assim. E essa turma única está em aula desde novembro. Eu e o professor Shelton, por exemplo, ministramos as primeiras 60 horas no formato online, entre novembro e dezembro. Certo. E desde então ficou que o formato presencial seria agora. Dadas as férias coletivas, nosso formato presencial agora em maio, começando hoje, dia 15.
Nós estamos com 24 dessa turma, e não é uma turma estatisticamente falando simples, que nós temos 10 doutorando, nós temos aluno dessa turma do Peru, indígena do Peru, que já chegou. Nós temos lá do miolo do agronegócio, lá do Mato Grosso do Sul, nós temos um Terena, que já está aqui conosco. Nós temos um Borari, que é de Santarém, do Pará, que já está conosco, já chegou. O Apixana, de Roraima, que já chegou, e não é assim, aí eu vou pegar... Serão dois do Apixana. E do Apixana, eu vou só fazer um parêntese. Pois não. Esses meninos saíram, o que já chegou, saiu 9 horas da manhã de Boa Vista, de ônibus. Chegou em Manaus, pegou o avião, chegou em Rio Branco. Então, assim, não dá para negligenciar essa trajetória de vida. Não, de forma alguma. Eu estou, assim, realmente chocado com as a postura. Duas amazonenses, elas passaram 2 dias de barco para chegar em Manaus e pegar o avião. Chegaram até a noite. Então, assim, a gente está pedindo, no mínimo, para conversar, porque a responsabilidade desta turma, a grandeza dessa turma, e são pessoas, os que vieram de avião, de Roraima, a Amazonas também, Mato Grosso do Sul, eles já compraram passagem de volta. Quer dizer, nós não queremos ficar parados, nós estamos parados, nós estamos em aula. Nós não queremos ficar parados. O que isso significa é marcar a viagem. Está entendendo? Nós queremos sentar. Essa turma, hoje pela manhã, não foi protestar em frente à reitoria. Não, essa turma, nós estávamos em reunião com eles, até porque a decisão da paralisação já faz 2 semanas, né, do que o colegiado paralisou, decidiu paralisar, e isso foi informado a todos por e-mail, né? Então, como a grande maioria chegou até ontem à noite, pessoal, tem uma aluna que ainda não chegou dessa turma, nós tínhamos que sentar cara a cara para explicar a situação. E a gente praticamente vai ficar amanhã e tarde na UFAC até... Só saímos para vir para cá. Saímos para vir para cá, estamos de plantão. Nós só vamos parar, digamos assim, nós só vamos iniciar as aulas concretamente, digamos assim... Depois que a reitoria... Depois da reitoria. E nós vamos ficar praticamente de plantão esperando... E uma questão sobre... Desculpe, tá? E uma questão sobre essa turma, existem 2... Todos são falantes de português, na verdade são falantes bilíngues, falam suas línguas maternas também, mas tem 2 especificamente que são catuquina, do povo que catuquina, Feijó. cuja terra indígena está na BR-364, quando vamos para Cruzeiro do Sul. Eles falam pouco português, por exemplo. Não é? Então, esses indígenas, eles precisariam, por exemplo, além da nossa assistência enquanto professores, pesquisadores, também de monitores, para ajudá-los a entender o que é uma universidade, o que é um contexto acadêmico, etc, etc, etc. Então, uma das nossas questões, das nossas demandas também seria monitores, bolsistas, para ajudá-los nesse processo, sobretudo com a língua portuguesa. O Luiz Carlos da Vila Acre está lhe perguntando, professora, existem parcerias em pesquisas com outras universidades, inclusive com outros países? Aqui eu lembro aquela iniciativa Bolpebra, se vocês fazem parte desse consórcio. Não. Realmente as pesquisas no Brasil são relegadas a terceiro plano, uma vergonha. Eu queria saber o seguinte, até que ponto, pegando carona no que o Luiz Carlos está dizendo aqui, até que ponto esse cenário é uma construção já do atual Ministério da Educação, ou se é algum problema de ordem administrativa da nossa Universidade Federal? Eu acho que é um acúmulo, na verdade, que vem de acúmulo desde do governo passado, das indecisões. Eu acho que tem um acúmulo em tudo isso, né? Agora, com relação à questão das redes, né? Da rede, a gente participa chama Geo Norte, Geo com L, né? Como é grupo de estudo... Língua e linguagem da região norte. Da região norte. Língua e literatura da região norte. Inclusive vai ter um encontro agora em Tocantins, nós estamos em outros projetos Amazônia em Rede, então a gente está articulado. É tanto que dessa turma indígena, alguns dos orientadores são dessas redes. Uma do Pará, do Amazonas também. Então, o nosso princípio de rede, a gente tem essas relações, está conectado. Agora, é fundamental a rede e a conexão com programas internacionais.
tanto aqui dos países da América do Sul, como da América do Norte, com os Estados Unidos e Canadá, e quanto com a Europa, por exemplo, e os países da Ásia. Quer dizer, é fundamental que um programa Nota 5 tenha inter-relação com esses programas internacionais. Isso é obrigatório. E, para tanto, é necessário que haja trânsito de alunos de lá para cá, não é? Nós temos que orientar, por exemplo, pessoas estrangeiras também, não é? Para isso é necessário ter bolsa e ter uma infraestrutura. Um detalhe, nós tínhamos dentro do programa uma sala de estudos, que é obrigatório pela Que CAPES, está fechada, que né? está fechada. Uma sala de estudos para alunos. Essa sala não está funcionando porque a administração pegou a chave dessa sala, a sala está em desuso. Mas, meu Deus, E nós estamos fazendo assim, nós estamos entregando a chave das nossas salas para os nossos orientandos estudarem. Mas aquelas salas dos professores, aquelas pequenininhas, desse tamanhozinho assim? Sim. Olha, vamos fazer um intervalo agora, a gente Ok. vai voltar, porque a situação é... Tem algumas coisas que não dá para entender. Tem no documento, fala até que estão fechando as janelas, que não estão deixando passagem de ar. Não, tem algumas situações que, sinceramente, nós não podemos nos permitir mais, né? Diante no nível que chegamos. Vamos para o intervalo e já voltamos aqui no Gazeta Entrevista.